Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Graça e paz, queridos. Meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você receber todo vídeo novo em primeira mão. Quando você curte, quando você dá o seu like, o seu joinha, o YouTube manda para mais 100 pessoas, ele recomenda para mais 100 pessoas esse vídeo que você acabou de assistir, que você acabou de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar, enfim. O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é para ser recomendado para outras pessoas que, como você, está interessado em ouvir a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa semana, do dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, até o dia 25 de setembro de 2020, estarei falando sobre o anjo da igreja em Laodiceia. Ouça com bastante atenção o que eu vou dizer, porque a igreja de Laodiceia, ela profeticamente é representada pela igreja do último segundo, do último minuto, da última hora dos últimos dias, a igreja que será arrebatada. Mas antes do arrebatamento, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, Deus ele traz uma palavra de confronto para repreender e corrigir o que está errado. E ele direciona essa palavra ao anjo de Laodiceia, que representa a liderança da igreja dessa geração. Eu não digo que são todos, mas alguns estão completamente como o anjo de Laodiceia, a ponto de serem vomitados, isto é, serem rejeitados. Assim como Saul perdeu o seu lugar como rei, Deus disse para Samuel: não chore mais por Saul. Eu já tenho rejeitado. E já me provi de um rei na casa de Jessé. Então pega a tua botija, enche de azeite e vai lá ungir o homem que eu provi. E este homem é um homem segundo o meu coração, isto é, um coração que está submisso e sujeito integralmente ao meu coração. Um coração que está sujeito à minha agenda, a agenda celestial. O arrebatamento está na agenda de Deus, assim está a tribulação, assim está o milênio, o juízo final, enfim. Existe a agenda de Deus e a agenda dos homens. Um homem que está a serviço da sua própria agenda, ele nem toca no assunto arrebatamento, tribulação, milênio e juízo final, porque ele está preocupado com a sua própria agenda. O líder da igreja em Laodiceia representa uma liderança que é como Saul, que está preocupado com sua própria agenda, com o seu próprio nome, com os seus próprios objetivos, planos, sonhos, enfim. Ele acha que ele está abafando, quando na verdade ele está completamente fora da vontade de Deus. E eu quero compartilhar com você durante toda essa semana uma palavra que Deus me deu a respeito do anjo de Laodiceia. E eu espero que essa mensagem alcance o coração de muitos líderes, porque é uma palavra de esclarecimento para o corpo de Cristo, mas é muito mais direcionada para a liderança da igreja. Esse é um tempo que a gente precisa andar na agenda de Deus, estar com o nosso coração submisso ao coração de Deus, à palavra de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo. Chega da mesmice religiosa, das nossas liturgias religiosas. Enfim, é tempo de acessarmos a agenda de Deus, vermos o que está lá, quais são as datas, o que ele está fazendo, o que ele está manifestando, para que a gente ande no tempo, no modo e na velocidade de Deus para essa geração. Eu quero que você me entenda. Esse texto diz que Jesus disse: cara, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é quente nem frio, você é morno. E, obviamente, ele está falando de uma mistura. Água quente com água fria, qual é o resultado? Água morna. Então é uma mistura de lei e graça, é uma mistura de vida espiritual com uma vida carnal, com uma vida na alma, é uma mistura. Então fala de Jesus, mas vive fora de Jesus Cristo, fora da realidade, fora do senhorio, fora do governo, fora da agenda celestial. Então hoje tem muita gente falando de vida no espírito, mas vive na carne. Fala de vida no espírito, mas vive na alma. São pessoas extremamente religiosas, escravas dos seus defeitos, das suas deformações de caráter. E esse líder de Laodiceia é exatamente isso.
ele tinha uma deformação, e pior do que ter a deformação é não saber que é deformado, porque esse texto, eu vou falar disso amanhã, mas esse texto deixa, esse capítulo da Bíblia, esses versículos do 14 diante, vai mostrar como que esse líder era, como que ele pensava, o que ele dizia a respeito de si próprio. E estava completamente enganado, não era o que Deus estava falando com ele, era exatamente contrário ao que ele estava dizendo ser. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão completamente desconectadas do cabeça. E é engraçado porque esse texto diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, isto é, ele estava em Cristo, dentro da boca, por isso foi vomitar, seria vomitar, estava dentro. Você não vomita o que está fora, você vomita o que está dentro. Então ele estava em Cristo. Mas eu vou provar para você, durante essa semana, que Cristo não estava nele. Ele estava em Cristo, mas Cristo não estava nele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É extraordinário, é maravilhoso estarmos em Cristo. Mas Colossenses 1:27, eu vou ler para vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 27, é algo extraordinário o que está escrito. Diz assim, o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre vós, os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque uma coisa é você entrar na piscina. Você entrou na piscina, você fica todo molhado. Se você mergulhar, você fica submerso. Isso é estar em Cristo. Mergulhar na piscina, mas quando você pega um copo cheio de água e bebe essa água, você não está dentro da água, a água está dentro de você. E essa é uma grande diferença. O líder de Laodiceia, essa liderança de Laodiceia, ela representava uma liderança que estava em Cristo. Isto é, até fala de Jesus, usa o nome de Jesus, usa uma estrutura com o nome de Jesus, enfim, tudo tem o nome de Jesus, mas na verdade ele está em Cristo, mas Cristo não está nele. Por isso que ele não tem o caráter de Deus. Por isso que ele está a ponto de ser vomitado, porque ele fala de Jesus, mas ele não aceita que Jesus seja o cabeça. Ele fala de Jesus, mas ele não aceita que Jesus seja o líder da igreja. Ele se acha o dono da igreja, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com essa igreja. Por isso que ele está, não é quente nem frio, mas é amor, porque ele está misturando tudo. E se tem uma coisa que Cristo não é uma pessoa mistura. Cristo é simples, Cristo é puro. A sua essência é a pureza. E nós precisamos rapidamente, nesse momento, nos conectarmos com o cabeça que é Cristo para entendermos essas coisas. Precisamos dar ouvido ao que o Espírito está dizendo. O Apocalipse é a última epístola escrita na Bíblia. Por que é o último? Porque ela está relacionada aos últimos dias, aos últimos tempos. Essa palavra é uma palavra para o nosso tempo. Nós não podemos ignorar o livro de Apocalipse, deixar ele passar batido. Não, ele é tão importante como qualquer outro livro da Bíblia. Mas o capítulo 1, 2 e 3 fala a respeito da igreja e da sua liderança. Mas essas cartas, elas foram direcionadas à liderança da igreja, aos líderes. E principalmente a carta que eu li agora, de Laodiceia, foi dito para esse camarada: camarada, você não é frio, você não é quente, você não é nem legalista, você nem se entrega 100% aos 10 mandamentos, à lei, e nem se entrega 100% à graça. Você mistura tudo. E o resultado disso é que você é uma pessoa morna que está causando em mim ânsia de vômito. Você não decide o que você quer. E eu preciso de uma liderança que ensine o evangelho da graça para a minha igreja. Que ensine não só com palavras, mas com a sua própria vida. Que seja um referencial, um exemplo da graça para essa geração, para essa igreja. Laodiceia é uma igreja que tem uma liderança completamente equivocada. Laodiceia é uma igreja que tem um líder que é morno, não é quente nem frio. Deus me livre de ser uma pessoa morna. Por isso eu estou aqui hoje, para compartilhar com você essa palavra. Eu espero que você, com muita atenção, com muito respeito, ouça essa mensagem e reflita sobre isso, porque é o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Esse é o tempo do Espírito e da noiva. O Espírito Santo está desconectando homens e mulheres, pessoas que nasceram de novo, de outros homens que são como bezerros de ouro, são idolatrados, e de estruturas. Ele está separando a igreja orgânica da igreja institucional. É isso que ele está fazendo. Mas ele não vai concluir essa obra sem antes corrigir o que está errado.
ele vai trazer à nossa consciência quem realmente representa Deus diante deles e quem realmente está posicionado para fingir que é Deus diante do povo. Eu creio que todos nós temos o direito de sermos livres na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E ninguém pode nos rotular de nada. Mas nesse texto, Jesus disse, escreve ao anjo de Laodiceia e diz para ele, eu sei quem você é, você pode enganar a igreja inteira, mas eu sei quem você é. Você não é frio, você não é quente, você é morno e eu estou a ponto de vomitar-te. Eu não quero te vomitar, mas eu estou a ponto de vomitar. Por isso, abandona esse comportamento, essa vida que você está vivendo, para que eu possa restaurar você e fazer de você como eu fiz com Davi, um homem segundo o meu coração. Saul foi rejeitado, Davi foi levantado, porque Saul era um homem morno, não era frio e não era quente. Era um homem morno, por isso foi removido e Davi foi colocado no seu lugar. Davi é a figura de Jesus Cristo. Jesus não aceita que ninguém o substitua diante da igreja. O único cabeça da igreja é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ninguém pode ser colocado no lugar. O papel de qualquer líder é ser exemplo do povo, é permitir que o povo veja Jesus nele, é revelar como Jesus revelava aos seus discípulos Deus como um pai, e não ao contrário. Não é para manipular, não é para controlar o povo, não é para trazer sobre o povo peso, condenação, é para trazer a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus para a igreja de Laodiceia, a igreja da nossa geração, a igreja profética do nosso tempo foi: o anjo da igreja, o teu anjo, o teu líder, ele está morno, ele está completamente fora da minha agenda, da minha vontade para esse tempo. Por isso, fique atento, porque ao decorrer dessa semana, eu trarei as denúncias proféticas, o confronto profético para a igreja de Laodiceia e o seu líder ou a sua liderança. Não são todos que estão na mornidão. É uma minoria que está na mornidão, mas mesmo assim, eles estão como que para serem rejeitados, vomitados da boca do próprio Deus. Porque eles aprenderam a estar em Cristo, mas nunca reconheceram, nunca permitiram que Jesus Cristo estivesse neles. Isto é, governassem as suas vidas. Não são homens que estão submissos à vontade de Deus plenamente. Não se integraram, não se renderam. Para eles, Jesus Cristo não é o cabeça. Ele é apenas o Salvador e não é o Senhor. E nós queremos que a igreja esteja debaixo de uma liderança que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Reconheça o seu senhorio, reconheça a sua liderança. Ele é o cabeça, ele é o líder maior, ele é o Kyrios. Por isso, queridos, durante toda essa semana, preste atenção em cada palavra que será ministrada. Será uma semana de confronto. Porque Jesus confrontou a liderança da igreja de Laodiceia, ele está levantando profetas para confrontar a liderança da Laodiceia profética, a liderança da Laodiceia atual, para que Laodiceia receba o Espírito Santo, para que Laodiceia receba o Senhor Jesus como Senhor e viva debaixo do seu senhorio, não debaixo de manipulação e controle humano. Ele está separando a igreja orgânica da igreja institucional. Ele está tirando a igreja orgânica da mão desses homens que são mornos, que não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Estão mais preocupados com a sua própria agenda do que com a agenda de Deus. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.